Embora os videogames sejam uma mídia recente, com o primeiro console da história, o Magnavox Odyssey, sendo lançado em meados de 1972, eles conseguiram se estabelecer como uma das mídias mais apreciadas e lucrativas no ramo do entretenimento. Exemplos desse sucesso existem aos montes, mas a título de comparação com outra mídia muito aclamada, o cinema, o jogo Grand Theft Auto V, ou GTA V, se tornou o produto de entretenimento mais lucrativo da história. Com mais de 150 milhões de cópias vendidas, o game de mundo aberto rendeu para os cofres da produtora Rockstar a soma magnânima de mais de 6 bilhões de dólares, valor superior ao maior blockbuster da história do cinema, como Avatar, que faturou 2,82 bilhões, e Vingadores Ultimato, com seus 2,79 bilhões em bilheteria. Ainda que seja o exemplo de maior sucesso, não só dos games, mas de toda e qualquer mídia voltada ao entretenimento, mais e mais jogos são lançados todos os anos, alguns sendo feitos apenas para render e apostando em fórmulas já estabelecidas, enquanto outros buscam criar maneiras de se jogar videogame e trazer novas tecnologias para a mídia, seja em gráficos, jogabilidade ou narrativa. Falando nessa última, os videogames cada vez mais pegam elementos típicos do cinema para oferecer aos jogadores experiências tão envolventes e artísticas quanto a de um drama concorrente ao Oscar, ou empolgantes e visualmente extravagantes, como um blockbuster de verão americano. Isso veio a se tornar uma tendência graças à capacidade dos consoles em reproduzir cinemáticas feitas de computação gráfica, acompanhadas de trilhas sonoras magnânimas, dando um gostinho de como seria a experiência de ver um filme, mas em que você estivesse no controle sobre o seu desenrolar. O primeiro console da Sony, o PlayStation, foi fundamental para trazer esse novo tipo de experiência, devido à capacidade do CD em armazenar trilhas de alta qualidade e cutscenes com um ótimo trabalho de direção, rendendo jogos incríveis como Final Fantasy VII, Metal Gear Solid e Chrono Cross. Ao longo das gerações, isso foi sendo expandido e hoje temos jogos que não apenas são filmes interativos, por assim dizer, mas também, em muitos casos, são mais apreciados e rentáveis que os grandes hits do cinema, como é o caso de God of War de 2018, Uncharted 4 e The Last of Us Parte 2. Infelizmente, a recíproca não é verdadeira. Desde os anos 90, produtoras do cinema tentam se aproveitar da popularidade dos games para criar adaptações de sucesso, mas o resultado, em sua maioria, são filmes que flertam com o medíocre e o catastrófico. O primeiro dessa leva, Super Mario Bros., foi emblemático com sua prévia de qualidade média das adaptações seguintes, como as aberrações Double Dragon, Street Fighter, A Batalha Final, Mortal Kombat, A Aniquilação, The King of Fighters, Tekken, House of Dead, Alone in the Dark e toda a franquia Resident Evil. No entanto, essa última merece destaque, pois embora não seja um consenso entre os fãs, seus filmes se mostram um enorme sucesso de bilheteria. Além disso, mesmo que a maioria das adaptações tenha qualidade duvidosa, existem outros que fogem desse padrão e o saldo final é positivo, como O Terror em Silent Hill, Street Fighter 2, The Animated Movie, Prince of Persia, As Areias do Tempo, Warcraft, dentre outros. Ainda assim, não tivemos um representante de fato digno das adaptações de games para o cinema, mas a década passada ao menos tem apresentado uma melhoria na média de qualidade dessas produções. Filmes como Tomb Raider, A Origem, Rampage, Destruição Total e Pokémon, Detetive Pikachu conseguiram ótimos números nas bilheterias e uma recepção geral positiva da crítica, consequências planejadas e franquias sendo criadas. Uma delas, inclusive, se tornou realidade, mesmo após muita controvérsia inicial: o adorado ouriço azul da SEGA, o Sonic. Responsável por bater de frente com o famoso mascote da Nintendo, na acirrada guerra de consoles dos anos 90, Sonic também enfrentou períodos de baixa qualidade em seus jogos, principalmente após a mudança da tecnologia 2D para 3D. A ideia de criar um filme baseado na franquia é antiga, mas somente em 2017 tomou forma, com a compra dos direitos pela Paramount Pictures. Apesar do receio natural pelo fato de ser um filme baseado em videogame, as opiniões atingiram o ápice da rejeição com a primeira prévia, mostrando um Sonic modelado por computação gráfica em um ambiente real que mais parecia um cosplay mal feito do personagem. O visual esquisito, que em nada lembrava o design descolado do personagem, resultou em uma revolta sem precedentes na internet, fazendo com que o diretor do filme, Jeff Fawley, criasse um visual todo do zero. Esse evento em particular mostrou o poder da internet no processo criativo de uma obra. Agora, com o visual novo, bem mais agradável e fiel ao visto nos videogames, os novos trailers despertaram ainda mais o interesse do público ao filme, além do sentimento de boa vontade em virtude dos apelos dos fãs atendidos pelos realizadores. Com isso, Sonic, o filme, chegou aos cinemas em 2020, e mesmo enfrentando o início da pandemia, conseguiu se sair muito bem nas bilheterias,
arrecadando quase 320 milhões de dólares, contra um orçamento de 90 milhões. Os fãs do personagem, em sua maioria, ficaram bastante satisfeitos com o visual, a recriação de suas habilidades, as cenas de ação e o bom humor, ainda mais com a participação de Jim Carrey como Robotnik, voltando à sua via cômica característica. Com tamanho sucesso, sua franquia logo foi garantida, e nesse mês de abril, Sonic 2, o filme, chegou aos cinemas, trazendo o elenco de volta e novas adições de personagens queridos da franquia, a raposa Tails e a equidna Knuckles. Na trama, Robotnik retorna da dimensão paralela em que ficou preso no filme anterior, graças à ajuda de Knuckles, um ser com imensa força bruta que está em busca da Esmeralda Mestre, um artefato com poderes além da compreensão. Querendo se vingar de Sonic e obter tamanho poder, Robotnik se alia a Knuckles e juntos voltam para a Terra em busca da Esmeralda e do Ouriço Azul. Enquanto isso, Sonic tenta usar seus poderes para atuar como um super-herói, causando mais confusão do que deveria. O caminho de Sonic logo irá se cruzar com o de Knuckles e Robotnik em busca da Esmeralda, mas para detê-los, ele irá contar com a ajuda de Tails, uma raposa de enorme inteligência e que consegue criar aparatos tecnológicos para ajudá-lo em sua jornada. As reações iniciais ao filme estão sendo mistas, com críticas voltadas principalmente para sua duração de pouco mais de 2 horas, ao humor infantil e ao roteiro pouco inspirado. Ainda assim, o filme também está sendo apreciado por fãs devido aos diversos easter eggs, a inclusão de Knuckles e Tails em visuais respeitosos às suas contrapartes nos games, além de cenas de ação mais inventivas que as do filme anterior. Outro ponto de destaque é Jim Carrey, mais à vontade no papel, que novamente o coloca de volta no estilo de humor pelo qual ficou tão conhecido. O consenso sobre a obra será definitivo após o seu lançamento, no dia 8 de abril desse ano de 2022. Podemos ver que o segundo filme é mais ambicioso do que o anterior, mas não foge ao formato apresentado por ele. É um filme voltado para a família, principalmente para o público infantil, sendo um entretenimento leve e ingênuo que deve agradar os fãs de longa data. Enquanto ao público casual, quem não gostou do primeiro filme não irá encontrar nada de muito diferente em sua sequência. Ainda que isso signifique que a franquia do Sonic não seja a adaptação de games que os fãs tanto desejam, ela mostra que Hollywood está aprendendo, ainda que a passos lentos, como desenvolver filmes baseados em games que façam jus a obras originais. Ao longo dos anos, os melhores resultados foram justamente em filmes que não adaptam jogos, mas sim homenageiam, como é o caso de Scott Pilgrim contra o Mundo e Detona Ralph. Mas, ao final dos anos 2010, fomos apresentados a filmes com um nível de qualidade equilibrado, que já não resultam em bombas catastróficas como anteriormente, como é o caso do já mencionado Detetive Pikachu, os próprios filmes do Sonic e, mais recentemente, Uncharted, que está para se transformar em uma franquia. Obviamente, tivemos títulos insossos ou mesmo ruins como Slenderman e Assassin's Creed, mas com os atuais acertos, podemos ver mais realizadores talentosos e que conhecem melhor a linguagem dos games, contribuindo para eliminar esse estigma acerca das adaptações de videogames para o cinema. Enquanto esse dia não chega, Sonic 2, o filme, está prestes a ser lançado e o Ouriço Azul, que passou por dificuldades nos games e parece ter retomado o caminho com títulos como Sonic Generations e Sonic Mania, conseguiu se consolidar nos cinemas como uma franquia de sucesso que já teve seu terceiro filme confirmado, além de uma série spin-off estrelada por Knuckles. Ao menos, nesse sentido, o Sonic se saiu melhor do que o seu rival encanador.